Fala Gophers, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang e mais um vídeo do nosso Cavando Fonte. E nesse vídeo aqui, a gente vai explorar o package net HTTP. Bom, vou abrir aqui então o código fonte. Está dentro de src, pasta net, HTTP. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, client.go. Esse client.go é onde estão as funções que a gente mais utiliza do pacote. A primeira coisa que a gente encontra aqui é a implementação dessa struct. Talvez você já tenha implementado algum programa que faz requisição para fora e tal. Você tem iniciado ele com um ponteiro do http.client, né? Para depois poder fazer as requests de get, post, enfim. Ou talvez tenha usado só http.get. A gente vai ver aqui o que ele faz por trás quando a gente usa só esse http.get. Então aqui a gente basicamente tem uma struct, onde ele tem aqui alguns parâmetros. Não vamos entrar em detalhes em cada um deles. Mas que depois ele tem esse default client, que basicamente é isso aqui que a gente faz quando a gente vai tentar fazer requests para fora e tudo mais. Que na verdade a gente não precisa fazer, a gente pode chamar esse default client direto, que é basicamente a mesma coisa, né? É ele sem nenhuma configuração. Se a gente quisesse passar alguma configuração, a gente pode chamar ele direto, do contrário, o default client aqui já resolve pra gente. Aí a gente tem uma outra interface aqui, também não vou entrar em detalhes nela. Depois a gente começa a ter aqui alguns métodos do client, né? Tem esse send aqui, tem o deadline, mas vamos lá para os métodos aqui, funções que a gente mais utiliza do pacote. Aqui. Se você está acompanhando nossa série onde a gente está implementando um web crawler, lá a gente faz o http.get, que é basicamente chamada dessa função aqui. E essa função, ela recebe uma URL e ela vai responder pra gente o response daquela request, né? A resposta. E um erro, né? O erro pode ser null, né? Idealmente ele vem null. E aqui por trás, basicamente o que ele faz ele chama esse default client.get. Então ele usa o get do client, né? Que está implementado aqui embaixo. E esse get aqui, ele recebe a URL, que foi passada, e ele invoca essa função interna aqui, que é o new request. E normalmente quando a gente usa o HTTP client fora daqui, né, a gente precisa passar alguns parâmetros a mais, a gente também utiliza esse new request depois, onde a gente passa o método que a gente vai utilizar, então get, post, a URL, e por último aqui é o body da requisição. Um get não tem body, né? Ele vai fazer um get lá na URL que a gente está chamando, e vai esperar a resposta dela. Se fosse um post, um put, um patch, alguma coisa assim, beleza, ele teria um body sendo passado aqui. Então, o que ele faz aqui? Ele faz aquele new request, pega aqui a request ou um erro, né? Então, se tiver erro, ele retorna o quê? O response vazio, porque não tem um response, deu erro. E o erro que ele deu aqui pra mim, beleza? Do contrário, ele chama o c.do, que também, se você implementou, você já deve ter utilizado esse ponto do, né? Que é para fazer a request realmente. E agora vamos lá para esse ponto do. Request.do, né? O client.do. Ele chama esse C do client.do minúsculo. Está implementado aqui embaixo. Que aqui agora ele vai fazer uma porção de coisas, mas uma coisa bacana ele valida se a URL foi passada, então se alguém tentar passar ou passar uma URL nula ali, ele já fecha o body da requisição, né? E já retorna aqui, response new também, e daí ele retorna esse erro, onde tem que essa função, que basicamente o que essa função faz, vamos da tela, basicamente o que ela faz, ela valida se o método está vazio, se estiver vazio ele retorna um get, porque ele entende que se eu não passei nada, eu estou fazendo um get para aquela request. Depois ele faz um toLower aqui do que a gente passou, porque a gente passou lá um get maiúsculo, e pode ver que a gente retorna ele com só a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas.
E depois ele pega a primeira letra do método, que está tudo maiúsculo, e o restante delas minúsculo. Então ele formata aqui a string pra gente e retorna. E caso não dê certo, que ele retorna o método do jeito que foi passado mesmo. Onde nós estávamos? Vou procurar aqui. Opa. Default client do aqui, a condição imutável. Então ele passa aqui o método e retorna ela ali com uma letra maiúscula e as outras minúsculas. Depois um erro aqui que basicamente é o request.url, né, foi passado aqui, tá vazio, não foi passado nada aqui para ele. Define aqui algumas variáveis, né, quantidade boa aqui de variável. Cria uma função que também faz algumas validações e retorna aqui o url.error caso ele não consiga entrar em nenhum outro ponto aqui. E daí ele vai fazer um looping aqui para poder executar a request. Essa função é bem extensa. No final ele vai fechar aqui o body pra gente. Vai validar se deu algum erro ou não. Aqui. Beleza. Função bem extensa. Vamos ver uma outra função aqui, que também por trás ele vai acabar chamando esse ponto do. Eu acho que está aqui já, vamos ver. Que é o post. Normalmente a gente chama direto também, quando a gente não precisa configurar nada do cliente que vai fazer a request. A gente passa o URL, o content type e o body da nossa request. Esse content type aqui, eu normalmente, os endpoints que eu tenho implementado são application/json, mas podem ser form data ou aquele URL encoded, enfim. Aqui você vai passar o content type da request que está fazendo. Ele vai basicamente chamar o default client post aqui por trás. Que está aqui, se a gente ver, ele é muito parecido com o get, né? Passa aqui o método, o URL e o body. Nesse caso aqui o body não vai ser null. Ou pelo menos o normal que não seja, né? Ele pode ser, mas normalmente ele não vai ser. Ele seta aqui o content type de acordo com o que a gente passou e chama o do de novo lá para poder fazer a request. Se você estiver fazendo post para um formulário, então você não precisa usar exatamente aquele post ali em cima, né? Onde eu falei que normalmente eu utilizo o application/json. Tem aqui o outro método que é o post form, onde eu passo o URL e depois passo esse data, o URL values, que é um outro pacote aqui do Go, o URL, que a gente pode ver num outro vídeo. Ele basicamente chama também o default client.postForm, que é algo que está implementado aqui. Que aqui, olha só que interessante. E isso é muito legal do Go. Quando a gente começa a explorar ele internamente, a gente vê que existem várias funções que facilitam a nossa vida. Porque, como eu disse, quando a gente usa o post, o content type aqui, a gente pode passar N tipos, né? Qualquer tipo que relacione fazer o post de alguma coisa. E quando a gente chama esse post form, o que ele faz pra gente é simplificar aquela chamada, porque no final aqui ele vai chamar o c.post, que é aquela outra função que a gente acabou de ver, passando o URL e já passando o application aqui, né? O content type aguardado. Fazendo o string new reader aqui, enfim. Ele já faz algumas coisas que facilitar a nossa vida na hora de utilizar o pacote. Isso eu acho sensacional nessa linguagem. Temos a função head, basicamente mesma coisa, tá vendo? Tem sempre um wrapperzinho aqui de coisas mais complexas, então nos ajuda a eliminar trabalho do nosso lado. O que mais nós temos aqui? Que a gente costuma utilizar.
Ok. Aqui na parte do client, então, é basicamente isso. Aí, um outro arquivo bacana que a gente tem aqui também é esse... Cadê? Method.go. Aqui a gente pode ver que basicamente tem uma constante aqui, ou melhor, várias constantes definidas, onde a gente define cada um dos métodos possíveis de utilizar numa request HTTP. Então a gente não precisa ficar escrevendo lá o get, o post e tal. A gente pode chamar esse http.methodget aqui, ou method post, enfim. E ele basicamente é uma alias aqui, né? Para escrever ele como uma string mesmo. O que mais aqui? Como a gente viu lá, quando a gente está criando aqui a nossa... Antes de fazer a nossa request, deixa eu pegar aqui o post. Aqui. Esse new request ele retorna para a gente uma request, né? Mas o que será que é essa request aqui? Isso também está aqui separado, um outro arquivo, temos aqui o request.go. Esse request.go ele começa aqui declarando alguns erros, né? Temos aqui algumas definições de erros, um map, string booleano aqui. A gente pode ver, são headers normalmente utilizados nas requests, né? Então, host, user agent, content length. E aí a gente chega aqui na nossa struct request. Que essa struct basicamente é usada em qualquer tipo de request. Tanto que, se o primeiro parâmetro é o método dela. Pode ser get, put, post, enfim. O segundo é um ponteiro da URL. Depois temos aqui umas definições de protocolo. E temos aqui o header. Se a gente vier aqui no client, a gente vai ver que esse request.header.set, na verdade, está apontando aqui, ó, para essa outra tipo, que é o nosso header, que ele basicamente é um map, vendo? Do tipo string, array de string. E aqui, cadê? No client, a gente usa o ponto .set, certo? Vamos ver aqui a diferença do ponto .set e do ponto .add. Basicamente, eles chamam esse text proto, mime header aqui, ó, igual. Um chama o add, um chama o set. Então, vamos dar uma olhada lá nele, o que ele faz. Ele basicamente também é o mesmo tipo, vamos dizer assim, do nosso header. Né? Então é um map de string, array de string. Beleza? Map, string, array de string. E a diferença do add e do set é que quando a gente usa o add, então, por exemplo, eu tenho certeza que eu não tenho content type definido, então eu vou adicionar ele, vou usar o add? Não, porque quando você usa o add, o que ele faz, ele faz um append, lembrando, é um array de strings. Então ele faz um append lá. E se por algum motivo, em alguma outra parte do seu código, alguém, sei lá, adicionou um content type ali, ou você mesmo adicionou um content type padrão e depois, com algumas validações, você muda esse content type. Se você usa o add, você vai fazer um append, ele vai ter dois content types definidos. Quando você usa o set, ele sobrescreve, tá vendo? Então ele pega lá a chave do nosso header e ele passa uma array de string somente com aquele valor. Então ele sobrescreve tudo que está lá. Tá? A diferença básica ali do add e do set, então. E aqui nós temos também o get, que normalmente a gente usa para pegar headers que já estão definidos, que também é utilizado daqui. Que o que ele basicamente faz ele verifica se ele não está null, se tiver, ele retorna aqui vazio, né? Se tiver, ele vai pegar o valor, vai verificar se o valor é maior do que zero, ou seja, se tem uma coisa definida mesmo, senão ele vai retornar um vazio aqui também. Se não tiver, ele vai retornar o valor que está definido, ok? Temos aqui depois também o ponto values. E para não ficar muito extenso, porque o package NetHTTP é muito longo,
a gente vai parar esse vídeo por aqui. E na próxima semana a gente continua explorando ele, porque a gente vai olhar também aqui a parte de response, olhar um pouquinho mais a parte de header, olhar response, olhar a parte de cookies, enfim. A gente continua explorando ele porque esse package é muito bacana e a gente utiliza ele muito no dia a dia. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comentário aí. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Obrigado por ter assistido e até a próxima.